Olá pessoal, então vamos continuar com a nossa análise dos espectros de RMN de hidrogênio. Então vamos lá, a gente viu anteriormente que cada hidrogênio que é quimicamente diferente vai aparecer então com deslocamentos diferentes no espectro de RMN. Lembram disso? Então, por exemplo, se eu tiver o brometo de propila, esse CH2, ou seja, esse hidrogênio aqui vai ser diferente desses hidrogênios e diferente desses hidrogênios. Então, eu vou ter 3 sinais de hidrogênio. Por que eu não vou ter, professor, 3, 4, 5, 6, 7 sinais? Porque esses dois aqui são iguais quimicamente, mas eles são diferentes deste aqui. Esses dois aqui são iguais, mas são diferentes dos demais, certo? Então, eu vou ter 3 sinais aparecendo para essa estrutura aqui. Já nessa estrutura aqui, que é o isômero dessa aqui, ó, o brometo de isopropila, este sinal vai ser diferente deste. Porém, este aqui vai ser igual a este aqui. Então, eu vou ter 6 hidrogênios com o mesmo sinal, porque eles são quimicamente iguais. Então, eu vou ter nessa molécula 2 sinais. Nessa molécula aqui, eu vou ter 3 sinais, porque este aqui é diferente deste. Olha, o vizinho dele é oxigênio, o vizinho deste é um carbono. Então, eu vou ter 1, 2, 3 sinais. Este aqui é idêntico a este aqui, quimicamente. Então, eu vou ter apenas um sinal aparecendo, certo? Bom, professora, mas se eu tenho um sinal só aparecendo, né? Como é que eu vou saber que ali eu tenho 6 hidrogênios? Lembram que eu falei da intensidade, né? A gente chama de integração, que é a relação que eu tenho de altura e de largura. Então, vai me mostrar que eu tenho 6 hidrogênios presentes ali. E assim sucessivamente, aqui, ó, a mesma coisa. Este são iguais, mas são diferentes deste aqui. Então, eu vou ter 1, 2 sinais. Sendo que este sinal aqui, referente a esses hidrogênios, é muito mais intenso. E assim, pessoal, sucessivamente, aqui, ó, um sinal, 2 sinais. Esses dois aqui iguais quimicamente, eu vou ter um sinal e vou ter um sinal deste aqui também, que é igual a este aqui. Então, eu vou ter 1, 2 sinais. Mesma coisa, 1, 2 sinais. Aqui, ó, pessoal, eu vou ter apenas um sinal. Olha aqui, ó, porque eles são quimicamente iguais. Aqui, ó, este é igual a este, então um sinal. Este é igual a este, um sinal. E este aqui, ele vai aparecer quase que idêntico a esses dois aqui. Não tão idêntico, vai aparecer com deslocamento muito próximo, mas não é idêntico, tá? Então, é assim que vai acontecer. Então, os sinais são relativos, né, a os hidrogênios que eu tenho. E a integração é a quantidade dos hidrogênios que eu vou ter na minha molécula. Então, vamos olhar aqui, ó. A gente já viu um exemplo bem parecido. Então, eu tenho aqui, esses hidrogênios são idênticos entre si, mas são diferentes dos demais. Aqui eu tenho o CH3, que é diferente desses aqui, por quê? Porque nesse CH3, o meu vizinho é uma carbonila. E nesse CH3, o meu vizinho é um carbono. É diferente, carbono com OH. Aqui é um carbono de uma carbonila. Então, esses dois são iguais, mas diferente deste. E esse CH2 aqui, esses hidrogênios do CH2, ele também é diferente dos demais. E o hidrogênio da hidroxila também é diferente. Então, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4 sinais. Se vocês olharem aqui, 1, 2, 3, 4 sinais. Observem, se eu olhar este sinal aqui, olha como ele é mais alto. Eu já vou imaginar que é referente a esses dois aqui, porque aqui, ó, os dois são idênticos, eu teria uma integração de 6 hidrogênios, então ele teria que ter uma intensidade maior. Além do que, vizinho a ele é carbono, então eu não tenho nada que desblinde ele para ir para campo mais baixo. Então, provavelmente esse aqui é referente a esses hidrogênios aqui, a gente viu que é. O próximo, olhem só, é um pouquinho maior, menor que este aqui. Então, deve ser referente ao quê? A este aqui, ó. Porque este aqui é CH2. Deve ser referente a esse. E esse tem o que do lado? Uma carbonila. E carbonila aparece lá em 2 alguma coisa. A gente já viu no exemplo diferente, anterior. Então, este aqui deve ser relativo ao quê? Ao meu CH2, ao meu hidrogênio do CH2. O próximo
que eu tenho aqui, ó, perdão, do CH3, né? Tô falando do CH3, desculpa. O próximo aqui é do CH2. Por quê? Porque ele também está do lado de uma carbonila e ele tem uma certa proximidade com esse carbono que tem o H. Então, vai ajudar a desblindar um pouquinho mais. E além do que, os hidrogênios de CH2, vocês lembram lá naquela tabelinha que eu mostrei rápido para vocês? E olhando no livro, vocês vão ver que ele tem um deslocamento de 1,4, diferente de quando eu tenho um CH3, que é 0,9, tá? Então, CH3, CH2 e CH, eles têm deslocamentos um pouquinho diferentes, porque ele tem mais grupos para desblindar. E acabou aqui o quê? Meu hidrogênio da hidroxila. Se vocês compararem o tamanho dos picos, é bem proporcional. 6 hidrogênios, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios e 1 hidrogênio. Essa integração, que a gente chama de integração, tá? O equipamento, o próprio computador, a gente integra os picos na hora que o pico sai para ver essa proporção, essa integração. E aí vai aparecer no próprio equipamento dizendo qual é a área desse pico e relativo a quantos prótons eu tenho na minha molécula, ou relativo a quantos prótons eu tenho naquela estrutura. Obviamente, quando eu tenho uma estrutura do tipo produtos naturais, tipo um triterpeno, é muito difícil ver todas as integrações, tá? Mas a gente consegue. Aqui um outro exemplo, ó. E aqui está acontecendo uma outra coisa. O que está acontecendo aqui que eu nem mostrei para vocês aqui? Nem mostrei porque não aparece mesmo. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, esse hidrogênio é diferente desses aqui, e esses dois aqui são iguais. Então, a gente teria dois sinais aparecendo. Este sinal aqui só tem um BR, este hidrogênio aqui está ligado a um carbono com 2 BR, então esse aqui vai estar muito mais desblindado. Então, este é o A e este é o B. Mas, professora, o que apareceu agora? Parece que tem dois picos. Não, isso é o que a gente chama de desdobramento. O que acontece? Se eu tenho, por exemplo, um CH, eu vou olhar os vizinhos dele. O que eu tenho de vizinho dele? 2 hidrogênios vizinho a esse CH. Então, eu tenho o meu pico mais um desdobramento referente aos hidrogênios que eu tenho. Em outras palavras, eu vou ter 2 mais 1. Eu tenho 3. Então, eu vou ter um desdobramento desse tipo aqui, ó. Então, este pico do hidrogênio não é um pico único, vai aparecer um desdobramento dele. E esse desdobramento está falando o quê? Olha, eu tenho 2 hidrogênios vizinhos, tá? Então, imaginem, eu já sei que isso aqui é referente a um hidrogênio e já sei que vizinho dele é um CH2, no mínimo, né? Ou 2CH, né? Mas no CH2. O mesmo acontece com este aqui. Este aqui é um pico, né? Um pico. Os dois são iguais, é um pico. Vizinho a ele eu tenho o quê? Um hidrogênio. Então, ele mais o vizinho dá 2. Então, eu vou ter um desdobramento daquele único pico em 2. Tá? E observe, quando eu tenho um desdobramento de 3, ó, o do meio fica mais alto e os de fora ficam menores. Quando eu tenho de 2, praticamente igual. E agora voltando neste aqui, por que esse aqui apareceu sem desdobramento, professora? Este aqui não tem nenhum vizinho que tenha hidrogênio, então não desdobra só nele. Este aqui não tem nenhum vizinho que tenha hidrogênio, então é só ele. Esses aqui não tem nenhum vizinho que tenha hidrogênio, então só vai aparecer sem desdobramento também, tá? Então isso é muito importante quando a gente fala, quando a gente vê esses picos. Então, aqui, ó, que eu falei, que é a regra do N mais 1. Eu vou ter, então, o pico do meu hidrogênio que eu estou analisando e os vizinhos dele, certo? Então, aqui, ó, quando eu só tenho um pico, eu chamo de singleto, tá? Ou simpleto também, né? De simples, né? E não em inglês. Aqui, a mesma coisa. Se eu tenho 2, é dupleto, aqui tá em inglês, né? 3, tripleto, 4, quarteto, quinteto, sexteto, septeto. Ou multipleto. Na verdade, a partir de 4, a gente já começa a chamar de multipleto. Tudo com P, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho um tripleto e um dupleto.
tá? De duplo, de triplo, de duplo. Então, a gente vai começar a falar assim, ó, o tripleto é referente ao hidrogênio A. O dupleto é referente ao hidrogênio B. Tá? Então, agora a gente começa a ter mais informações. Então, eu tenho, imagine, ó, eu tenho informações com relação à vizinhança, porque eu tenho coisas, hidrogênios desblindados, coisas não, né? Hidrogênios desblindados. Eu tenho dados que me dizem quantos hidrogênios eu tenho em cada pico, então 6 hidrogênios, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios pela integração. E agora eu tenho então informações com relação à vizinhança daquele hidrogênio que eu estou analisando. Ó, esse hidrogênio eu sei que ele tem vizinho 2 hidrogênios. Este pico aqui referente ao hidrogênio, eu sei que ele tem vizinho um outro hidrogênio. E aí eu vou começar a ter mais informações lá no meu espectro. Então, mesma coisa aqui, ó, 2 sinais, certo? Vocês estão vendo que o que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando para vocês sempre partindo de quem eu conheço, né? Imagina eu dar um espectro aqui e dizer para vocês, me montem a estrutura, é outra coisa. Então, eu tenho 2 picos, tá? Um é referente ao CH3 e outro ao CH. Eu já sei que o CH3 normalmente está muito próximo lá de 0,9, né? Ele apareceu em 2, porque esse Cl tem uma proximidade, então ele desloca um pouco. Já esse CH, ó, foi lá para 6. Esse Cl2 aqui deslocou muito ele. E olhem só, aqui eu tenho o CH3 com vizinho CH, então eu tenho o pico dele mais um. Então, eu vou ter um dupleto. Este aqui, eu tenho ele mais 3. Então, eu vou ter um quarteto. E aí, olhem só como é o quarteto. Os 2 de fora menor e os 2 de dentro igual. Tá? Então, eu começo a ter várias informações. Então, o desdobramento tem a ver o quê? Tem a ver com o meu pico principal, né? Que é aquele que eu estou analisando, e os seus vizinhos. Então, ó, por isso que vai chegar um momento, pessoal, que a integração, ela não vai só falar da altura, e sim da largura. Porque quando eu tenho um quarteto, ó, eu tenho uma largura maior do que quando eu tenho um dupleto, por exemplo. Tá? Então, essa integração é uma integração que leva em conta a largura e a altura também, certo? Então, aqui, ó, aqui eu vou ter uma altura, perdão, uma largura maior do que se eu tivesse um único sinal ou um dupleto, tá? E, por exemplo, ó, os 2 do meio são maiores e os 2 menores, tá? Então, é sempre assim, a gente começa de menor para maior. Então, além disso, nós temos um outro dado que pode ser analisado. Que dado é este? É quando eu tenho, a partir de um dupleto, a distância entre este pico e este outro pico, ou este pico e este pico, a gente chama de constante de acoplamento. Tá? Então, a constante de acoplamento é a diferença que eu tenho entre os picos a partir de um dupleto. Um singleto não tem, né, constante de acoplamento. E é medida em hertz. Ela não depende do campo externo, mas ela depende do quê? Do acoplamento, né? Desse desdobramento que tem. Isso é interessante porque eu posso saber com que hidrogênio eu estou trabalhando. Por exemplo, esses 2 aqui, ó, entre eles vai ser um dupleto e eu vou ter um acoplamento de 7 Hz. Imagine, se eu tiver uma dupla ligação, este acoplamento aqui entre eles já vai ser de 10 Hz. Então, se eu tenho um dupleto, eu já sei se ele pode ser de dupla ou de ligação simples. E eu também posso trabalhar com relação à estereoquímica dele. No caso aqui de cis e trans, eu consigo saber se eu estou trabalhando com este hidrogênio aqui ou este hidrogênio. Se está na posição trans, o acoplamento daquele dupleto é maior. Tá? Então, eu também tenho outros sinais. A gente trabalha muito para aromático, porque o aromático aparece os sinais, são muito próximos, e eu consigo ver, claro, muitas vezes eu vejo porque aparece só um sinal, né? Mas, ó, acoplamento de 8 Hz, a gente usa muito isso aqui, tá? Vai até 10 Hz normalmente. E quando eu tenho sinais de hidrogênio que estão em posição beta, um acoplamento bem pequenininho. Aparece às vezes, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso também. Tá? E assim sucessivamente. Então, é muito interessante esses dados de acoplamento. Aqui, ó, olhando uma outra estrutura, o que nós temos aqui, ó? 1, 2, 3 sinais. Olha o aromático onde aparece. Aparece
todo ele, eles são quimicamente muito próximos, quimicamente iguais, né? Porém, ó, esse acopla com este, dá um dupleto. Este acopla com esses dois, dá um tripleto. Este acopla com esses dois, também dá um tripleto. Este acopla com esse, dá um dupleto. Então, aparece aqui, ó, um emaranhado de sinais nessa posição. Já digo para vocês, sinais acima de 7 normalmente são sinais de aromáticos. Então, já olha aqui, apareceu um sinalzinho acima de 7, é sinal de aromático, tá? E aqui a gente vê, ó, 1, 2, 3, 4, um tripleto, né? Perdão, um quarteto, esse aqui referente a esse, então é o sinal dele mais 3, então 4. E esse aqui é o sinal dele mais 2, que é 3, um tripleto, tá? E olhem só, ó, a integração é largura e altura. Então, aqui tem 3 hidrogênios, ó, 2 hidrogênios, aqui, ó, 5 hidrogênios. Ah, professora, mas é menorzinho. Mas, ó, tô falando também da relação da minha largura, tá? Aqui também um outro exemplo, ó, que aparece, ó, um sinal, 2, 3 sinais. Este aqui vai aparecer um singleto, porque não tem nenhum vizinho a ele, então, bem bonitinho, ó, é este aqui, ó. Por que que não é esses aqui? Porque este aqui tem um vizinho, então vai aparecer dupleto aqui, ó. Então, eu já sei que este aqui é em relação a este, porque tem um vizinho, e esse aqui vai aparecer só um sinal. Já este aqui, ó, ele tem 6 vizinhos, mas ele é 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sinais, olha como ele fica pequenininho, tá? Então, é muito importante trabalhar com esses desdobramentos, esses acoplamentos e saber como é que ele funciona.